Jeremias foi confrontado com a vontade de Deus. Nós somos confrontados com a vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida muitas vezes não é a nossa vontade. Jeremias, tudo indica ali que não estava disposto a enfrentar aquela situação. Ele estava tendo um chamado para impopularidade. Como assim? Ele estaria sendo colocado em um pedestal, seria o profeta. Não. Ele se tornaria impopular porque a mensagem que Deus teria para Jeremias, e Jeremias já sabia disso, seria uma mensagem muito forte, muito poderosa mesmo, de confrontação. Então Jeremias quis fugir. O que a gente vê no chamado de Jeremias, olhando com bastante cuidado aqui? Primeiro, nós vamos ver, já no início de tudo, sem demora, eu vejo aqui um estado de espírito de aceitação, né? Um estado de espírito de aceitação. Quando Deus diz, não, Jeremias, não diga que és muito novo. Jeremias, ele não contesta a Deus. Não, ele está pronto para aceitar a vontade de Deus. A parte humana de Jeremias fez com que ele colocasse uma desculpa, fez com que ele colocasse um problema. A parte humana de Jeremias. Mas, observem uma coisa. Neste ponto nós já vamos ver uma disposição confiante. Jeremias sabia quem estava falando com ele. Era o Deus de seus pais. Era o Deus de Israel. Era Deus, Jeová, estava chamando. E Jeremias soube disso. Então ele apresenta uma disposição confiante. A partir daquele ponto em que Deus diz, não temas, Jeremias, não tenha medo, Jeremias, ele mostra uma disposição confiante. Essa disposição confiante precisa fazer parte da nossa vida, da sua vida, da minha vida. E eu vejo mais aqui. Jeremias, ele estava pronto para tudo que Deus quisesse incluir na vida dele a partir daquele ponto, como a vontade de Deus. Tudo que o Senhor Deus desejasse incluir na vida de Jeremias, se fosse perseguição, se fosse um momento muito legal, muito bom, enfim, Jeremias estava pronto para receber tudo que Deus desejasse incluir na sua vida, junto com a vontade de Deus. E isto é mais uma lição para você e para mim. Nós precisamos estar prontos para receber de Deus tudo que Ele deseja incluir na nossa vida com a vontade dEle. Você entendeu? Com a vontade de Deus, muitas coisas surgirão na nossa vida e precisamos estar prontos para isso. Imagine só hoje em dia, se a gente recebe um convite, alguma coisa, nós logo podemos correr para o Google, podemos correr para a internet para pesquisar alguma coisa, tomar conhecimento de algo. Jeremias estava vivendo num tempo que ele não tinha onde recorrer, a quem recorrer. Ele não tinha. Ele ouviu o chamado de Deus e ele se dispôs. Ele estava pronto. Ele não tinha redes sociais para fazer perguntas, questionários, receber opiniões, nada disso. Deus estava lhe pedindo algo, Deus pede algo. Então não adianta a gente ficar olhando ansiosamente para todos os lados, não adianta a gente ficar em depressão, em tristeza profunda ou sentindo-se solitário. Com o chamado de Deus, não. O chamado de Deus existe para que a gente cumpra a vontade dele e possamos fazer a diferença nessa terra. E muitas vezes o chamado de Deus inclui situações na nossa vida que não são tão fáceis assim. Inclui mudanças e principalmente mudança de atitude, mudança na mente. Que Deus nos ajude a entendermos a sua vontade maravilhosa para a nossa vida. Nós não podemos estar ansiosos, não podemos estar com a saúde emocional abalada. Precisamos estar bem, recebendo a vontade de Deus para cumpri-la de uma forma sábia.
Ó Deus, nós queremos cumprir a Tua vontade. Nós encerramos aqui, Senhor, com esse episódio, a questão do chamado de Jeremias. Mas há muito mais à nossa frente. Ajude-nos a entendermos o chamado de Jeremias. Ajude-nos a vivermos este chamado na nossa própria vida, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade tão digna. Em nome de Jesus. Amém.